E aqui eu encerro com uma situação muito, muito importante, que é o trabalho do Paulo Brax. A segunda janela do Paulo foi terrível, que é aquela janela que ele traz o Matheus Carvalho ou o Matheus Cocão, o Juan Seco, o Carabarral, que já até foi embora, foi pro Puebla do México, o Juan Cruz também, ou o Juan Seco, também foi embora, foi pro Ludogorets da Bulgária. Teve mais alguém que veio naquela janela? Eu acho que foram essas peças aí. Foi muito mal. A primeira janela dele no começo do ano foi até boa, mas faltaram peças que fez com que o time ficasse aí claudicante, né? Chegaram bons jogadores, Léo, jogou o Léo Jardim, o Jair, que vem tendo problemas físicos aí, não tem jogado muito. O Pedro Raul, no momento da contratação, dá pra dizer que foi uma grande contratação. Infelizmente não deu certo. Teve muita coisa boa naquela janela ali, alguns equívocos, na minha opinião. O Patrick de Luca, que teve uma lesão de joelho, né? E algumas outras, dá pra gente dizer. O Capasso também é um jogador que até agora não provou o valor do investimento. O Luco Orediano tem potencial, mas não consegue se firmar e foi o reforço mais caro do Vasco na temporada. Mas essa janela do meio do ano, especificamente falando, foi uma janela muito boa, cara. Praticamente todos aí estão dando resultado. O Maicon foi uma escolha que para muitos não teria vindo. Eu ainda tenho pé atrás com o Maicon. Também eu não teria contratado, mas fez um jogo ok ontem contra o Palmeiras. O problema dele é pegar mano a mano. Pegar atacante rápido para dar tapa nele. É um abraço. Mas até que ajudou ontem contra o Atlético, entrou no finalzinho para segurar, jogo aéreo ali. Também foi bem. O jogo do Cruzeiro foi pavoroso. O Medel mudou completamente o nível do sistema defensivo do Vasco. Tá jogando demais, demais. É o jogador mais regular do time. Praxedes e o Paulinho ressuscitaram o meio-campo do Vasco. Estão jogando muito. O Paulinho é um jogador muito diferente, eles se complementam. O Paulinho é o cara do drible, do arrasto, né, o tal do box to box, pega a bola aqui na zaga e leva a bola até o ataque. Tem o drible, bate bem falta, quase fez um golaço contra o Atlético Mineiro. Fez um golaço contra o Palmeiras incorretamente anulado. O Praxedes é o cara da cadência, é o cara que pisa na bola, segura o jogo, sofre uma falta, inverte uma bola. Tem hora que ele acelera, tem hora que ele segura um pouco mais o jogo. É o termômetro, o cara que acelera e pausa o jogo. Gostei muito dessas duas contratações. O Verratti, o centroavante, tem sido muito decisivo pro Vasco. Ontem, de novo, seria um gol do Vasco, quem tem participação direta. Ele cabeceia, ia fazendo o gol que seria anulado, o Murilo corta, ele joga a bola pra área, né? E aí o Richard Rios corta e origina o gol do Paulinho. Sofreu pênalti contra o Red Bull, fez, marcou o gol contra o Galo, e ele cabeceia a bola pro rebote do Serginho fazer o gol contra o Atlético Mineiro. O Serginho fez um bom jogo contra o Cruzeiro, não entendi nem ele perder espaço. Fez o gol da vitória contra o Atlético numa partida ok, não jogou muito, apesar de ter feito o gol, mas também não foi mal. E ontem fez uma partida discreta. É um jogador que tem agregado, né? É um jogador hoje que, por exemplo, você evita as opções da base. Não tem entrado o Eric Marcos, não tem entrado o Figueiredo. Hoje ele já fica ali como titular, uma opção imediata de um jogador mais pronto, mais próximo aos 30 anos. Então, não sei se eu esqueci, o Rossi é um jogador que eu não gostei da estreia dele contra o Galo, tem que dar um desconto, que é um jogador que não atua desde abril, mas é um jogador que a torcida tem uma expectativa muito grande pelo que ele fez no Vasco em 2019. O Sebastian é um reserva ali pro Verratti, agrega, para complemento de banco, é melhor do que o Juan Cruz, é melhor do que as opções que a gente tinha. Então, para ser reserva, eu acho que tá uma contratação ok, uma contratação digna. Então, acho que a janela foi muito bem feita, cara. Você pode discutir um pouco aí o Michael, mas o resto eu acho que a opinião é positiva. Para muito, fora o Payet, né, que eu acabei que eu nem citei, é um jogador que nem estreou ainda. Então, acho que o Paulo corrigiu bem nessa segunda janela. Tomara que não tenha sido tardio, que ainda dê pro Vasco se recuperar nesse campeonato, tá? Mas, enfim, é isso que eu queria falar para vocês. E sobre o Ramon Dias, para mim, esse é o maior reforço do Vasco. Eu diria, sem medo de errar, que se o Ramon Dias é treinador do Vasco desde janeiro, e isso era impossível, porque ele estava no Al Hilal, jogando o Mundial de Clubes, foi vice-campeão do mundo contra o Real Madrid, marcando, inclusive, se eu não me engano, 2 ou 3 gols. O jogo foi 4-2, 4-1. Como é que foi o jogo aí, Bruno? Acho que foi 4-2, né? Foi muito bem. Inclusive, saiu de lá... 5-3. Inclusive, saiu de lá por um problema particular.
A esposa dele faleceu num acidente de carro. Ele teve que deixar o filho dele, o Emiliano Dias, treinando o time para ir cuidar da família, né? E acabou que ele se desligou de lá por isso. O Jorge Jesus foi contratado pro lugar dele. Mas se ele tá desde o começo do ano, o Vasco não tinha time para estar na zona de rebaixamento, sem os reforços que chegaram no meio do ano. A gente poderia ainda estar ali correndo perigo, fazendo uma campanha de cruzeiro, vai, 12º, 14º, naquela confusãozinha ali. Com a chegada dos reforços agora, e ele com um trabalho mais longevo, a gente poderia ter uma arrancada agora que poderíamos brigar por uma vaga de pré-Libertadores, ficar ali em 7º, 8º, 9º. Mas, enfim, infelizmente, eu acho o Barbieri um bom treinador, muito futuro, mas infelizmente no Vasco não deu certo. Você vê, por exemplo, o Ramon Dias consegue extrair algo de um jogador que muita gente já tinha dado como morto no Vasco e não queria ver nem pintado de ouro. O que o Zé Gabriel tá jogando é sacanagem, cara. Inclusive, muita gente tá até com vergonha de dizer que vai estar sentindo falta do Zé Gabriel já pro jogo do Bahia. Estão preocupados. Meu Deus, quem joga na vaga do Zé Gabriel? Porque o Medel, que poderia fazer a função, acertou a zaga. Tu vai botar o Medel numa posição que ele não vinha jogando bem, os 2 jogos iniciais dele, e tirar ele de uma posição que ele vem jogando tão bem, que é a zaga, com o retorno do Léo, não é melhor tentar um outro jogador de primeiro volante, manter o miolo de zaga encaixadinho? Enfim, o Zé Gabriel hoje é uma peça dentro do atual elenco insubstituível. Isso é trabalho do Ramon Dias, porque o Zé Gabriel era um jogador completamente descartado pelo torcedor do Vasco. Então mostra muito o trabalho dele. O Abel Braga, que é um treinador campeão do mundo, ganhou de tudo no futebol brasileiro, tanto como atleta como jogador, como treinador, deu uma entrevista recente agora dizendo que, cara, eu achava que eu cobrava, mas 2 semanas trabalhando com o Ramon Dias, eu tô vendo que eu não cobrava nada. O que esse cara exige é algo assim, surreal, é de bater palma pro cara. Então todo mundo é unânime de reconhecer a mudança e a importância do trabalho do Ramon Dias. Um cara que não deixa jogador em zona de conforto, deixa o grupo motivado, porque o Serginho sequer vinha entrando nos jogos e sai como titular no jogo contra o Galo e faz o gol da vitória. O Michael, que foi dado por alguns jornalistas assim que o Ramon chega, como um jogador descartado, começou a jogar com ele agora. O Peck retoma protagonismo no time, volta a jogar bem, apesar de algumas tomar as decisões equivocadas. É um cara que acertou o time, cara. O Vasco pegou ontem, reitero, na minha opinião, o melhor time do futebol brasileiro nos 3 últimos anos. Se não tem o trabalho do Ramon Dias e você volta, sei lá, 2 meses no tempo, você estaria imaginando o Vasco voltar lá de São Paulo com 4-5-0 na mochila. O Vasco tomou uma goleada do Flamengo no Maracanã, 4-0 no primeiro tempo, e tomou um 4-2, por exemplo, do São Paulo no Morumbi sem merecer. Foi até um jogo meio atípico, mas o Vasco tomou algumas goleadas nesse campeonato e não tomou do Palmeiras. O jogo com o Palmeiras acabou 1-0 num lance de bola parada, né, que eu até já falei um pouco do jogo aqui. Então, cara, o trabalho do Ramon Dias é muito bom e dá pra afirmar. O Ramon Dias foi a melhor contratação do time do Vasco.